intercalados entre histórias daquilo que aconteceu com o povo de Deus, mas mais do que isso, a própria Bíblia testifica dela mesma que ela é um livro poderoso, que é uma espada que corta para os dois lados, muito poderosa, e que ela pode realmente fazer uma grande divisão nas coisas. E esse livro poderoso é o livro que você tem nas mãos, mas é muito interessante o que está escrito nele. A palavra de Deus, ela é poderosa. Eu vou dizer aqui para você que a Bíblia conta a história de vários homens que, através da manipulação do poder que tem nesse livro, do poder que vem do Senhor, mudaram a história. Mudaram a história, mudaram a sua própria história, mudaram a história de suas vidas, mudou a história do seu povo, da sua nação, e mudaram até a história da humanidade, como Jesus está aqui, e mudou a história da humanidade. O livro é muito poderoso. O livro é extremamente poderoso. Nós podemos contar várias histórias, eu posso mostrar para vocês, ficar aqui a noite inteira contando a história de homens que, através da palavra, e por meio desta palavra, e do poder que tem nela, mudaram a história. Moisés foi lá e tirou aquele povo do Egito com sinais e prodígios maravilhosos. Mas esse poder veio da onde? Ele conheceu esse poder através desse Deus que nós seguimos. Sansão, que foi aquele homem forte, ele quebrou as colunas do templo e tinha uma força espetacular e matou aqueles filisteus, porque realmente havia um poder diferenciado na vida dele. Josué, então, foi um homem também poderoso, que parou o sol para guerrear, um livro que não tem precedentes. Elias, com seu poder, fez descer fogo do céu. Eliseu foi lá e ressuscitou o filho da Sunamita. Então nós vamos contando histórias e mais histórias. Jesus, com o poder que ele tinha, curou enfermos, fez os cegos enxergar, fez os paralíticos andarem, expulsou demônios, andou sobre as águas, e tudo por causa desse livro de poder. É um livro poderoso, é um livro que ele quer incutir na tua vida o poder de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia é um livro de poder, e isso está escrito na palavra. Em 1 Crônicas 16:11, Davi, quando institui pela primeira vez os conjuntos, os instrumentos para tocar, ele faz uma oração, e está escrito lá em 1 Crônicas 16:11, buscai o Senhor e o seu poder. Olha bem, não manda buscar só Deus, ele não manda buscar só Deus. A Bíblia não manda você vir aqui buscar ao Senhor, a Bíblia manda você buscar ao Senhor e buscar também o poder. Por quê que eu tenho que buscar também o poder? Os cristãos hoje, eles são muito fracos, porque eles só buscam a Deus, mas eles não têm o poder de Deus em suas vidas, e não adianta nada, não adianta, não resolve nada. Você tem que buscar a Deus e ter o poder de Deus na tua vida. O segredo, o grande segredo, é você ter poder, é você ser poderoso para mudar as circunstâncias e situações da sua vida, mas mudar também as circunstâncias e situações das pessoas que estão do seu lado. É necessário você ter poder. Deus espera que você tenha poder. Deus deixou tudo para que você tenha poder. Deus fez tudo para que você tenha poder. Por isso que a palavra fala: buscar o Senhor e o seu poder. Mateus 6,13, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele termina dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Há uma fonte desse poder, e a fonte desse poder vem do Senhor, vem de Deus. E Jesus conhecia a fonte do poder. Eu te pergunto, você conhece a fonte do poder? Então há um poder que está com Deus. Mateus 22:29, Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você não erra apenas quando você não conhece a Bíblia, você erra muito mais quando você não conhece o poder. Você erra mais ainda, porque você não conhece o poder de Deus. E o que adianta? Conhecer a palavra, mas não conhecer o poder. Mas eu vou dizer essa noite para você que Deus te escolheu para manifestar o poder dele através da sua vida, e não importa o que você seja. Paulo falava assim, que nas fraquezas dele é que ele desenvolveu o poder. Então você não pode dizer que eu sou fraco, porque ele fala assim: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então você tem que ser forte, não importa se você seja fraco ou forte, nós somos fortes porque há um poder de Deus na nossa vida, há um poder do Senhor sobre nós.
E é um grande erro não conhecer o poder de Deus. Por quê? Porque é um grande erro não conhecer o poder de Deus. Paulo disse assim: o reino de Deus não consiste em palavra. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Lá em 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavra, consiste em poder. Então, na realidade, o nosso grande negócio é litigar, é laborar com o poder de Deus. E não laborar com a palavra, mas laborar com o poder. Amém? A palavra existe, mas a busca nossa é o poder. É o poder que tem que estar sobre nós. E é muito interessante. O poder é tudo na vida do cristão. Antes da sua partida, Jesus disse assim aos discípulos: não façam nada. Fica aí. Nada. Não façam o quê? Nada. Não façam nada. Está em Lucas, né? Lucas 24:49. Ele disse para os discípulos: não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Oh, preste atenção nessa palavra e vê se consegue entrar dentro do seu coração. Não faça nada se você não tiver o poder de Deus. O que você vai fazer sem o poder de Deus? O que? Responde. O que? Amém? Você tem que ter uma concepção clara dentro do seu coração e da sua vida, que você é o poder de Deus, que o poder de Deus está sobre a sua vida. E esse poder, ele vem pelo conhecimento, por aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, e por viver as verdades do Evangelho. É isso que te faz. Na realidade, você é como se fosse uma bateria. Está aqui. Aqui. O dia que ela acabar a força, ela continua sendo uma bateria, mas não tem mais força. Você é uma bateria. Você é uma bateria. Você, quando é cheio do Espírito Santo, aí você tem um resultado alto, você acende uma luzinha lá no céu, e você passa a ter muito mais força do que você tem. Agora, às vezes você tem que parar. Jesus veio quando parar para carregar a bateria lá para o deserto, e carregava a bateria dele, para que ele pudesse voltar e ter aquele poder sobre a vida dele, certo? Ele buscava a Deus para ter aquele poder. Nós temos que buscar também. Nós precisamos desse poder. Então Jesus disse assim para os discípulos: não façam nada, porque realmente vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada se não estiver revestido por um poder que vai vir sobre a vida de vocês, até que vocês sejam revestidos de poder. Então você nasceu para ser revestido de poder. Você nasceu para ser revestido. Essa é a intenção de Deus. Essa é aquela intenção do Senhor. Eu posso entender, porque Jesus fala assim, que nós faríamos coisas maiores que a dele, porque ele entendia e sabia que esse poder ia estar sobre nós, e nós faríamos. Agora nós temos que ter essa concepção dentro de nós, de poder, de autoridade, e depois nós vamos entender por que Satanás rouba e furta isso de você, porque com esse poder você o subjuga. Mas se você não tiver noção desse poder, quem subjuga você é ele que vai te subjugar. E ao contrário, Jesus nos deu esse poder. Em Atos 1:8, Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha bem o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está te ensinando. Olha o que Jesus está trazendo para você. Jesus está dizendo assim: mas recebereis poder. Eu preciso receber poder. Eu preciso ter esse poder, certo? Olha bem, preste atenção. Desliga o ar, senão vai tirar a atenção. Tira mais de vocês do que de mim. Recebereis poder. Eu vou receber. Eu nasci para receber. Eu preciso receber. É como se você trabalhasse, depois do final do mês, você quisesse receber, mas eu tenho que receber, eu trabalhei, eu tenho que receber. É uma coisa assim, é uma coisa automática. Eu tenho que receber esse poder. E a palavra de Deus fala que eu vou receber esse poder ao que vier sobre o Espírito Santo. Aí eu vou ser testemunha de Jesus, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas sem o poder, não saia do lugar, fique parado. Sem o poder, vai buscar o poder, para depois fazer. Vai buscar o poder, para depois fazer. E na realidade, todo cristão
precisa ser revestido desse poder. A convicção de Jesus é justamente essa. Ele disse assim: vocês vão fazer obras maiores que a minha, porque ele tinha certeza e convicção